Olá pessoal, tudo bom? Quem fala mais uma vez aqui é o professor Will, professor de robótica de vocês. Hoje nós temos mais uma atividade no livro de vocês de robótica que vocês vão fazer em casa assistindo esse vídeo, certo? Só um lembrete para as turmas para as crianças ou os alunos que não têm o livro, não tem problema, anote e faça anotação no seu caderno, tá? Continue fazendo como a gente está fazendo nas nossas aulas, já que você não está com o livro ainda. Mas para quem está com o livro, faça essa atividade em casa, tá bom? Veja com calma o vídeo, pause, repita se for necessário, que dá para fazer tudo certinho, certo pessoal? Então, vamos lá conferir o vídeo da atividade? Bom pessoal, vamos lá conhecer os componentes referente ao projeto Tela de LCD que vocês estão fazendo atividade aí no livro de vocês, certo? Bom, esses componentes, alguns já são conhecidos de vocês, certo? E outros vocês vão... Outro, na verdade, né? Outros. Esse aqui vocês não conhecem não, também ainda não. Vão conhecer agora nessa parte do vídeo comigo, tá bom? Eu vou falar logo pelo que a gente já sabe, né? Isso aqui são jumpers, tá? São os fiozinhos, como vocês sabem, que fazem a condução da energia e das informações do comando. Isso aqui é a placa Uno, tá bom? A placa que nós usamos para controlar todo o projeto, para ter a energia que o projeto precisa para poder funcionar, tá bom? Esse aqui é a protoboard, tá bom? Essa protoboard, ela é responsável por dar espaço para que eu consiga colocar outras peças que não dá para colocar na placa Uno, tá bom? Essa aqui, pessoal, é a chamada tela de LCD, certo? Essa tela de LCD, como eu tinha falado antes para vocês, a função dela é de passar texto aqui, ó, nessa telinha, tá bom? Esse texto, ele é chamado de caractere. O caractere, ele pode ser letra, pode ser número ou pode ser símbolo. Se é assim, eu posso formar uma frase ou posso formar até um texto. Mas, professor, como é que eu vou colocar um texto aqui nessa telinha pequena? Você pode colocar para passar de frase em frase, uma por uma. E você pode colocar para repetir quantas vezes você quiser. Ele fica repetindo infinitas vezes. Ou você pode colocar para ele colocar uma frase, repetir, colocar outra frase, repetir, voltar para a frase inicial e assim por diante. Enquanto o Arduino aqui estiver ligado, tudo estiver conectado certinho, sem ninguém alterar nenhum comando, nenhum fio do lugar, nem mexer, ele vai funcionar normalmente e vai funcionar de forma repetida, infinitas vezes, tá bom? Então, essa tela aqui, ela é uma tela com 16 pinos, certo? O que são pinos? São esses ferrinhos aqui, ó. São 16 ao total, tá bom? Vou colocar aqui para vocês contarem depois, com calma, quiser pausar o vídeo para contar. São 16 pinos. Cada pino desse aqui, ele é responsável por um comando, uma tarefa, tá bom? Então, ele tem pino para ligar a tela, ele tem pino para ligar o comando, ou seja, para passar a informação aqui. Ele tem pino também para conectar com essa peça aqui, ó, pessoal. Essa peça aqui é chamada de potenciômetro. Que nome diferente, né? Potenciômetro. Vocês estão vendo que o potenciômetro, ele tem esses 3 pinos aqui, certo? Aqui, ó. 1, 2, 3. Justamente, cada pino desse, ele tem uma função diferente. 2 são para dar energia, esse aqui do canto e esse aqui. E um é para dar a informação, dar o comando. E qual comando ele vai dar para esse projeto aqui, que a gente vai fazer, certo? Na tela, além de eu conseguir controlar, colocar, na verdade, o texto que eu quero, eu posso também controlar o brilho e o contraste dessa tela. O que seria o brilho? O brilho, como vocês sabem, é o brilho do celular, certo? É igual a gente mexe no celular, a gente desce a tela e coloca mais forte para ficar mais claro e diminui para ficar mais escuro. Só que, como essa tela aqui não é um celular, é uma coisa mais simples, a gente usa o potenciômetro para fazer isso, tá bom? Eu vou tentar fazer porque, ó, mexer para vocês verem aqui, certo? Eu vou colocar aqui, ó, na protoboard, tá bom? Deixa eu encaixar aqui. Ó, vou dar um encaixe aqui para vocês verem, ó. Certo? Aqui eu vou colocar em qualquer lugar, mas durante a montagem ele tem que estar no lugar certinho, ele fica assim, ó. Certo? Tá bom? Olha aqui. Eu posso colocar desse lado, posso colocar do lado inverso, posso colocar aqui, aqui, tanto faz,
tá bom? O importante é que ele seja colocado e fixo, tá vendo? Ele fica bem fixo. E aqui, ó, eu posso, ó, girar justamente para controlar a intensidade do brilho ou a intensidade do contraste da tela. O que seria o contraste, pessoal? Contraste é justamente o que difere as cores, certo? Quanto mais contraste eu der, mais intensas as cores vão ficar. O vermelho fica mais vermelho, o amarelo fica mais amarelo. Só que assim, se você colocar muito contraste em uma tela, ele automaticamente, as cores que são mais fortes, mais vibrantes, elas vão se destacar mais do que as outras e a imagem fica desfocada. E se eu diminuir o contraste até o final, as cores que são para aparecer, elas não vão aparecer e fica praticamente tudo preto, certo? Você ainda consegue ver alguma coisa, mas fica tudo preto. E vocês podem testar esse contraste na televisão de vocês. Se você quiser em casa, tá? Pega o controle de televisão, pergunta para o seu pai e para sua mãe se pode mexer, né? Lógico. E faz o teste do contraste. Lá tem uma configuração que você pode testar esse contraste. E o brilho da tela, como eu expliquei, é como se o brilho do celular, tá bom? Então, após eu fazer isso aqui, eu vou só demonstrar para vocês, tá? Depois eu vou mostrar ele pronto para vocês verem, certo? Eu não vou mostrar construindo, que depende da situação, vocês podem voltar ainda às aulas e quero que vocês tenham esse prazer de construir. Eu vou mostrar ele pronto depois, tá bom? Então, mas lembrando, não vou mostrar ele pronto agora para vocês, tá? Ó, só vou dar uma demonstração rápida de como ficaria, tá vendo? E aqui o que a gente faz? A gente faz a conexão aqui do jumper, certo? Para a placa Arduino, tá bom? Então, como é que a gente faz essa conexão? Vocês estão vendo que aqui, ó, os pinos estão encaixados. Eu sempre coloco aqui o jumper bem atrás do pino que eu quero usar, certo? Olha aqui para vocês verem, ó, tá bom? Ó, deixa eu aproximar aqui. Aqui tá o pino. Vou mostrar com o jumper para ficar mais fácil. Aqui tá o pino, certo? Aqui tá o pino e aqui tá o jumper, tá bom? Ó, o pino e o jumper. Eu vou colocar aqui, ó, bem um de frente ao outro. Ah, professor, vou colocar aqui aleatório, assim, todo jeito? Não, pessoal, lógico que não. Se não colocar um desse aqui, só se um desse não tiver na ordem certa, ele não funciona. Se um desse tiver com folga, se por exemplo um jumper tiver folgado ou o pino tiver folgado aqui dentro da protoboard, ele também não funciona, certo? Cada pino desse tem uma função diferente. Isso vocês também podem ver na apostila de vocês. Em algumas páginas anteriores, tem lá, ele mostra o projeto completo. Não mostra ele funcionando, né? Lógico, não tem um vídeo para mostrar, mas tem a foto dele montado por completo e tem um esquema de montagem, tá bom? Eu vou mostrar para vocês também esse esquema de montagem no livro para vocês, certo? Bom, esse aqui é a demonstração rápida dos componentes que a gente usa nesse projeto tela de LCD, certo? Mais pra frente eu vou mostrar para vocês ele pronto, vocês vão ver funcionando, tá bom? E também, além de mostrar ele pronto, eu vou programar, assim como eu falei na questão para vocês, certo, pessoal? Vamos lá conferir só umas últimas coisas na atividade. Bom, pessoal, então, só para concluir, certo? Justamente, a gente não usou resistor, tá? Por isso que eu mostrei para vocês os componentes antes. Resistor a gente não usou nesse projeto, não usa nesse projeto. Se eu fosse colocar um LED, tal, eu poderia até usar o resistor, mas a gente não precisa de LED nesse projeto, tá bom? E aqui, ó, o potenciômetro lisa os pinos. O potenciômetro é aquela pecinha que vocês viram, GND para energia negativa, A1 para o comando e 5V para energia positiva, certo? Aqui, função da tela LCD, mostrar texto na tela, certo? Vocês viram, né? Como é possível mudar a frase que aparecerá na tela pela programação, certo? Só para resumir aqui a atividade para vocês. Como é possível, né? Pela programação, para que serve o comando lcd.clear, tá? Esse comando é justamente que faz parte da programação. Para que serve esse comando, lcd.clear? Para limpar o texto da tela. Como é que funciona? A programação ela funciona um por um, ou seja, funciona primeiro um comando, depois outro, depois outro, depois outro. Quando ele termina todos os comandos, ele vai repetir do início até o fim, certo? E quando eu coloco o texto, por exemplo, aqui, eu vou colocar esse texto na tela, como é possível mudar? Aí, se eu quiser com que apareça outro texto, eu vou ter que primeiro limpar o texto, limpar o que está antes, para colocar outra coisa depois.
E assim eu faço texto após eu chegar no final, terminar e repetir do início, como tinha falado para vocês, certo? Então, aqui, vamos para o próximo. Esse aqui, ó, lcd.print. Comando para escrever na tela. Imprimir. Print significa impressão em inglês. Essa impressão, de uma forma mais fácil, eu coloco como escrever, certo? Então, sem esse comando de escrever, o texto não aparece, tá bom? As aspas é para definir o texto, ou seja, se não tiver o texto dentro das aspas, ele não vai entender que aquilo ali é um texto, tá bom? Para resumir todas as questões anteriores, nessa última questão ele justamente faz isso. Como vocês estão vendo aqui, ó, lcd.print, ou seja, aqui eu estou afirmando que eu vou dar um comando de escrever, ok? E dentro eu vou colocar aqui, ó, abre um parêntese, abre uma aspa, Robotic InfoShield, ponto final, ponto de exclamação, tanto faz, que eu quero colocar, fecha uma aspa e fecha um parêntese e coloco ponto e vírgula, certo? Isso aqui, dentro desse texto que vai aparecer lá na tela, são chamados de caracteres, ok? O comando, ele lê de um ponto até o ponto e vírgula. Quando chega no ponto e vírgula, ele termina de ler o comando, certo? Se não tiver o ponto e vírgula, ele vai entender que tem uma continuação e o programa dá erro, certo? Então, assim, tem que ter aqui, ó, esse lcd.print, como eu falei a vocês, e tem que ter as aspas, porque se não tiver aspa dentro desse texto aqui, ou tiver faltando uma das duas, ele não entende que isso aqui é que é para ser escrito, certo? Se eu retirar aqui uma, ou se eu retirar outra, ou se eu retirar os parênteses que tem aqui dentro, ele não sabe que isso aqui é um texto, e ele vai dar erro, certo? Além da construção, a programação é uma das coisas mais importantes que se tem na robótica, no nosso dia a dia, nas nossas construções. Não adianta de nada você fazer uma construção e não ter uma programação certa, ele não vai funcionar, certo, pessoal? Então, na próxima aula, vamos demonstrar para vocês ele funcionando. Na próxima live, né, que a gente vai fazer junto, eu mostro para vocês ele funcionando. E a gente vai poder ver o projeto funcionando da melhor forma possível, certo? E vocês vão entender também melhor, tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá? Agradeço pela paciência de vocês. E até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.